Lembra que vocês me pediram pra me fazer vídeo, comentando e mostrando o que eu tava fazendo no dia, conversando com vocês? Enquanto o maridão tá aqui do meu lado fazendo a janta, né? Eu vou falar pra vocês. Eu acho, gente, que o Japão, acho que é o país que inventou o videogame. Eu não sei. Eu vou comentar aqui agora com você o que aconteceu comigo e o que acontece aqui, o normal, né? Gente, eu não sei de onde é que surgiu o videogame, de quando surgiu e quem mais e qual país que as pessoas gostam mais de jogar videogame. Mas aqui no Japão, gente, videogame é uma coisa muito séria, porque eles levam muito a sério o videogame, eles jogam muito videogame aqui. Eu não tô falando de gente nova, gente, eu tenho 30 anos de idade, tá legal? Eu completei 30 anos. E eu tô falando, gente, é de gente idoso mesmo, de 60, de 70 anos jogando videogame, das crianças na escola, não querendo ir pra escola pra jogar videogame. Olha o que antes que tá mostrando aqui, os cogumelos, pra mostrar pra vocês. Eu amo esse cogumelo, todo tipo de cogumelo, eu gosto que coloque. Mais um cogumelo. Gente, eu amo cogumelo na sopa, eu só como cogumelo. Então, pessoal, o negócio aconteceu sério. Isso aqui no Japão é sério, tá? As pessoas jogam tanto videogame que elas começam a ter transtornos, ficarem esquisitas. Tem eu tô falando sério, muita gente esquisita. As crianças estão ficando esquisitas, elas não estão conseguindo ter, se socializar com as outras crianças, gente. O videogame é uma doença aqui no Japão, tá legal? Elas não querem estudar, elas só querem ficar no videogame, as crianças. Eu sei que no Brasil as crianças agora estão ficando com tablet, estão querendo celular e tudo mais, mas não igual aqui. Porque aí no Brasil tem gente velhinha de 70 anos, 75, 80, 60 anos jogando videogame desse jeito. Eu acho que não. Essa semana mesmo, pessoal, tem que ter hora extra, né? O Japão, então, eles pedem muita hora extra pra você fazer hora extra aqui no Japão. E tinha um rapaz, né? Igual eu falei, eles vão ficando com transtornos psicológicos, eles vão ficando meio esquisitos, assim, né? Sem se socializar direito, né? As pessoas. Um homem, mais ou menos, de faixa etária de 40 a 45 anos de idade, né, que trabalha com a gente, ele não se socializa direito, ele é esquisito, é o padrão, assim, o tipo de muitos japoneses aqui, né, que ficam só com o telefone celular mesmo jogando videogame. Então, o que que ele fez? Aí o rapaz, né, o líder lá da nossa linha, pediu pra fazer hora extra, aí falou pra ele, você vai fazer hora extra? E ele ficou assim, ele parou o serviço, ele ficou cerca de 1 minuto, mais ou menos assim, pensando assim, fazendo essas caretas assim, Aí o líder ficou assim, tipo assim, ele não explodiu, não falou agressivamente com ele, falou assim, mas ele tava com papel, né, que ele pergunta, então, você pode fazer hora extra hoje? Então, geralmente, você quer que logo que responde, né? Posso, não posso. Aí ele ficava assim, mais ou menos 1 minuto. Aí o líder, né, assim, perdendo a paciência. Então você vai, né? Ficou olhando assim pra cara dele, assim, cara de raiva. Então falou, então, você vai fazer hora extra, né? Então tá, você vai fazer uma hora extra, né? Dá pra fazer, né? Marcou lá o nome dele, a bolinha, né? O check. Aqui no Japão, gente, bolinha, quando eles fazem assim uma bolinha, maru é o nosso check, né? Ok, o nosso ok. Então, é assim, na hora do intervalo, 10, 15 minutos de intervalo, na hora do intervalo do almoço, que é de 30 a 45 minutos, dependendo, não sei de onde você trabalha, geralmente são 2 intervalos, né? O de manhã e da tarde, que são de 10 a 15 minutos, e de manhã de 45 minutos a meia hora. Meia hora a 45 minutos. Nesse intervalo, gente, eles ficam jogando videogame, tá? Eles jogam videogame, então é muito assim, vamos dizer assim, 70%, né? Nas conversas que vai e vem, a gente pergunta, eu vou embora, quando eu voltar pra casa eu vou jogar videogame. Quando você tá indo fazer compra no supermercado, a esposa entra, o marido tá lá dentro do carro jogando videogame. Né? As crianças não querem ir pra escola, não dormem de noite querendo jogar videogame. As mães passando muito nervoso com o filho, porque elas escondem, passam nos programas aqui na televisão, elas escondem, ela pega o videogame, esconde em vários lugares, a criança procura, acha, liga o videogame, não dorme de noite, pegando o telefone do pai, da mãe pra ficar jogando videogame. E o pai e a mãe também jogando videogame. Eu tô falando sério mesmo, o pai e a mãe jogando videogame, então a criança cresce vendo o pai e a mãe sem fazer comida, vegetando em casa, sem limpar a casa, sem fazer comida direito,
sem ter contato pessoal, o pai e a mãe, frios, né? Assim, jogando videogame, fumando, tomando bebida alcoólica, que japonês bebe bebida alcoólica, né? Como eu já disse no vídeo antes, e jogando videogame. Mas o tema hoje é videogame. É a doença do videogame aqui no Japão. Então, como vocês sabem, o Japão, ele é famoso pelos games, né? Pelos videogames. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Hoje eu fui fazer compra à noite, eu deixei de ir cedo hoje de manhã, por quê? Porque se eu fosse de manhã hoje fazer compra, tá legal, pessoal? Como é final de semana, ia estar muito cheio mesmo, lotado, sem mal conseguir andar. Então eu deixo pra ir à noite, porque à noite eles colocam uns adesivinhos assim de promoção, de 20%, 30% de promoção, que é o que restou da compra de manhã. Então geralmente a gente compra, tá na promoção. Mas hoje meu esposo, ele decidiu fazer nave pra mim, porque eu fiquei muito contente de fazer nave pra mim. Por causa dessas situações que eu passo, igual eu falei, parece que eu puxo essas energias negativas. Eu parei no estacionamento. Estacionei o carro, aí veio um senhor do meu lado, tava com a mãezinha dele. A mãe dele devia ter uns 90 anos de idade, ele devia ter uns 70, 65 a 70 anos de idade. Olha o que tá chamando aqui, vamos lá. Ele já montou os cogumelos, aí eles cortam assim em cima mesmo pra ficar com esse jeitinho assim bonitinho, né? Eles gostam. Salsicha, carninha de frango, cogumelo, acelga, nabo, carninha de porco, salsicha. Aqui embaixo tem a cebolinha. Não é que eu falei pra você os pedaços de cebolinha, a cebolinha do Japão que eles usam. Eu vou colocar então esse molhinho da sopa. A gente geralmente usa esse. Sempre esse, na verdade. Ai. Tá ok. Derramou. Olha aqui. Derramou tudo na minha mão. Vamos ligar aqui o fogão. Gente, tudo é elétrico, tá? Tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. É tudo elétrico. É a gás, mas é elétrico. Olha o fogo, ligando o fogo. Dá pra ver o fogo? Vamos diminuir o fogo. Tem como colocar o tempo aqui também? E é isso. Eu tava sem dinheiro na carteira, mas eu tinha dinheiro na carteira do Anusuke, né, do meu esposo. E não era coisa assim que, eu estava, tipo, atrapalhando ele abrir a porta pra ele sair, que ele queria sair logo. Porque eu tava na porta de trás, não tava na porta da frente. Então ele, né, é um rapaz assim esquisito, um homem esquisito, né, um moço esquisito, um velho. Na verdade ele tinha de 60 a 65 anos de idade, 70, sei lá. Porque o japonês, eles têm aparência de 10 anos mais novo que a gente. Então ele abaixou o vidro do carro e começou a falar um monte de palavrão pra mim. Só que eu já tô acostumada com esse tipo de situação, então eu continuei mexendo nas coisas no carro sem olhar pra trás. Aqui no Japão você não tem provas. Aí não é igual no Brasil, que você não pode tirar foto e nem vídeo de outras pessoas sem a permissão delas, que eles processam e tudo mais. Se tiver um japonês te xingando, falando besteira... Sai do carro, sai de onde você tá, pega o celular, filma. Principalmente quando tem japonês esquisito que fica fazendo esse tipo de coisa. Eu não sei, eu acho que a minha cara é de japonês, então eu acho que ele deve ter visto antes que, por isso que ele abaixou a janela do carro e começou a falar palavrão, né? Só que aí o Anusuke, como já é o jeito dele, saiu do carro furioso, pegou o telefone, ligou o vídeo e colocou assim na cara dele, ele falando um monte de palavrão. Né? Meu esposão fez isso e ele parou na mesma hora. Falei, Anusuke, você já conhece japonês, vamos picar a mula daqui. Por quê? Porque esse tipo de gente de videogame, que tem distúrbios de videogame, porque tem muito japonês assim, que eles são esquisitos mesmo por causa de videogame e desenho animado. Geralmente o pessoal que gosta de desenho animado, gosta de ler livrinhos de desenho animado, videogame e esses negócios, né, de filme de dorama, que vocês também gostam, mas aqui no Japão videogame é um negócio sério mesmo. É sem controle, tá? É sem controle, eles não têm controle, é velhinho de 65, 70 anos. E eu estou falando de sem controle porque no Brasil a gente não fica vendo direto, no jornal,
meu filho morreu porque eu tava jogando videogame e esqueci ele na banheira. O bebê recém-nascido, coloquei ele na banheira com aquele negocinho de colarzinho e meu filho morreu porque eu esqueci ele muito tempo dentro da banheira e ele morreu desidratado. Meu filho morreu porque tava chorando e eu não fui lá ver porque eu tava jogando videogame. Gente, tem muito caso aqui no Japão disso. Tá legal? Videogame, bater o carro, porque nos carros aqui, como é o país da tecnologia, tem muita televisão, então o pessoal tá dirigindo e vendo televisão o tempo todo. Nos carros geralmente sempre tem televisão, então eles estão dirigindo e vendo televisão ao mesmo tempo. Né? Essa lei ainda não proibiu aqui severamente a televisão dentro do carro. Os pais estão dirigindo assim no banco de trás, as televisões para as crianças ficarem vendo televisão. Os meninos machucando dentro de casa, pulando e acidentando por causa de videogame, sem querer ir para a escola por causa de videogame. Tem as senhorinhas, né, que trabalham, igual eu falei, no Japão. Geralmente só a pensão não dá para sobreviver, então os velhinhos de 65, 70 anos estão trabalhando. Então, geralmente, igual tinha uma velhinha que estava do meu lado, falava, eu tinha 3, 4 netos, meus filhos. E os meus filhos, igual perguntava, então, eles vão pra casa e ela falava assim, ai, eu tô cansada, meu dinheiro não dá pra sobreviver só com a pensão, só que meus netos não param de torrar minha paciência, querendo videogame, como é que eu vou dar videogame pra 3, 4 netos, um videogame pra cada um? E eles não querem saber de mim, eles só querem saber de videogame. E ela falava, se a gente não dá um videogame, a gente não é uma avó boa. Pra ser uma avózinha boa aqui no Japão, tem que dar videogame, né? Se eu não der videogame, meus netos não dão valor pra mim. Eles não gostam de mim, eles querem o videogame, né? Então, geralmente é isso. Esse é o padrão, né? Pra ser uma boa avó, tem que dar videogame. Não é brincar e não ser boa com o neto e chamar eles pra comer, fazer comidinha e tudo mais. Pra ser uma boa avó, tem que ser o videogame. Então, é muito padrão, é tipo assim, uma porcentagem muito alta, né, de pessoas assim. Aí, como eu disse, esse rapaz, né, eu tô pulando, eu esqueci, gente, que ele ficava assim, você pode fazer hora extra ou não? Aí depois que ele falou assim, então vou marcar, tá? Então é hora extra, né? Você vai fazer hora extra. Aí depois que ele foi embora, ele falou, não, porque ele falou sozinho, ele ficava conversando sozinho. Por que que ele marcou que eu podia fazer hora extra? Aí meu esposo foi e perguntou pra ele, eu não posso fazer hora extra. Aí meu esposo foi e perguntou pra ele, por que que você não pode fazer hora extra? Né? Porque ele tava falando sozinho. Aí ele foi e falou, porque eu tenho uma coisa muito importante pra fazer, o meu videogame, né? Meu videogame, eu tenho que ir embora cedo por causa do meu videogame. Então é isso, pessoal. Na hora do intervalo, ele jogando videogame, grupinho de videogame, as velhinhas perguntando quando você vai pra casa, o que você faz, que game que você joga, né? Eles perguntam que game que você joga. E aqui tem muito casa de jogo, que é o famoso patinco, né? Os viciados em patinco. Aqui, gente, a lei libera, tá legal? Toda esquina que você vai tem uma loja de jogo, de patinco. Então, geralmente, eles não comem praticamente nada e a vida acaba, é como se fosse droga. Casa de jogo, né? E tem em todos os supermercados, assim, de filiais, igual a Ion, assim, do shopping, tem as lojinhas, tem os corredores, assim, de videogame. Então, aqui, gente, é o país do videogame, tá legal? O que eu quero dizer, resumindo assim, é que tem muita gente que fica esquisita com distúrbios por causa do videogame. É gente meio assim, louca, assim... Você vai ver mesmo, assim, gente, é gente meio assim, são perturbados, mas são loucos, louquinhos de pedra mesmo por causa dessa rotina de videogame. Tem muito aqui no Japão isso. Muitos casos de mães que esquecem um filho, que os filhos morrem recém-nascidos, que deixam os filhos largados, jogados por causa do videogame. Pai, mãe, né, que chega em casa, fica lá no videogame, e o filho também vai acompanhando, vai seguindo assim essa geração nova de videogame. É isso aí.